O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos fiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos usando nesta semana o Evangelho de São Lucas. E nestes primeiros 3 dias desta semana, São Lucas nos coloca num problema muito sério, no qual nós pouco pensamos. E ele escreveu de propósito, relatando as palavras de Jesus, para nos ajudar a sair da nossa indiferença, apatia, acomodação, que é perigosa. Por quê? Porque trata-se de um problema seríssimo que vai atingir todo mundo sem nenhuma exceção, que é a nossa morte, é a nossa prestação de conta depois da morte ao patrão, que é Deus. E isto vai acontecer com todos. Só que a realidade nos ensina que o homem que está na terra, na maioria, pouco pensa na eternidade. Pensa muito, e às vezes até só na vida daqui da terra, como se ele não tivesse de morrer nunca. E junta todas as suas forças em vista dos bens desta vida terrena que passa. E
nos outros dias passados, segunda, terça-feira, o Evangelho nos admoestou a todos de sermos prudentes, que a morte chega, ninguém sabe nem o dia nem a hora, que nós temos de estar prontos e desapegados destes benditos bens da terra que nos enrola, nos engana, dando-nos a impressão que deles depende a nossa felicidade, e da quantidade dos bens materiais depende a quantidade da nossa felicidade. Grande e terrível ilusão, que podemos de repente morrer e temos de deixar tudo e ficamos vazios completamente, não tendo nada para levar para a eternidade, tudo para deixar neste mundo e nada para levar para a eternidade. Esta será a terrível ilusão e tragédia irreparável que pode acontecer à nossa vida. Portanto, esta advertência de Jesus é realista e não podemos nós deixar de lado, porque diz respeito à nossa eternidade, a nossa, não a eternidade do outro, a minha. Cada um deve saber convencer que eu vou morrer, pode ser até hoje. Estou pronto para ir passar na eternidade. E a eternidade é dupla, ou eternidade feliz ou eternidade infeliz, não tem escolha. Ou se prepare para a felicidade, como Deus quer, com todo o auxílio que Jesus dá através dos sacramentos e da nossa igreja, ou vai se dar mal eternamente, sem retorno e sem poder reparar. Não tem apelação. O Evangelho de hoje nos apresenta três pessoas: um patrão, empregados e o ladrão. Quem é o patrão? É Deus. Ele é a fonte de todos os seres. Não existe ser no mundo que não venha do poder de Deus. Tudo que existe, tudo foi criado por Deus. E Deus é o único. Não existe patrões. É um patrão, Deus, a quem nada é impossível, de poder infinito. E Ele que criou todo este universo, e Ele que criou cada um de nós. Ele é de verdade o patrão, por usar a palavra mais litúrgica, o Senhor. É o único Senhor, é Deus. E nós somos empregados, administradores dos bens dele. Ninguém é patrão na terra. Esta é a grande ilusão e injustiça. Os homens administram os próprios bens como se eles fossem os patrões absolutos. Não são patrões ninguém, nem o presidente do país, nem o grande fazendeiro, nem o grandíssimo bancário. Ninguém é patrão na terra. Todo mundo, de qualquer religião, raça e tempo, todos somos puramente empregados do Criador que é Deus. Então nós temos de dar conta da nossa vida e como administramos esta vida ao Senhor, ao patrão. Ninguém é dono da sua vida, ninguém é dono dos seus bens, do dinheiro que possui, das fazendas que possui, de todos os bens materiais. Somos simplesmente administradores, não patrões. O patrão é só um. Quem é que aceita esta verdade? Pouquíssimos. Todos se acham patrões. Este é meu, ninguém toca porque é meu. Nem Deus nem a igreja podem mexer com isto. Eu sou o patrão. Eu suei a vida toda, ganhei tudo isso com meu suor, então é meu. É a grande ilusão, é a grande injustiça, é a grande inverdade. Só Deus é o patrão. Estamos convencidos disto? Nem sempre, e talvez muito pouco. Mas temos de nos convencer. A realidade é esta. E quando a gente morre, por isso, diz o Evangelho, temos de prestar conta ao patrão. Como é que você administrou
todos os bens que você possui sobre a terra, muitos ou poucos, sobretudo os que mais possuem na terra, devem dar mais conta ao patrão. Você teve tanto dinheiro, teve tanta providência na vida, nunca lhe faltou nada, você não experimentou nunca a pobreza, passar fome, teve casas, casarões, carros, fazenda, gado, riqueza, tudo teve na terra. O que você fez com todos estes bens? Alimentou só o seu egoísmo, o seu orgulho? Fez alguma coisa para os seus com empregados, que são os outros homens, talvez menos favorecidos? Ajudou alguém? Nada? Presta conta. Você perdeu tudo e perdeu tudo para sempre. Mas, para não ser pessimistas, nós somos, portanto, empregados. E existe um ladrão. Quem é? Infelizmente, existe também isto. É o nosso demônio, o Satanás, o capeta. Ele é o ladrão. Ele não possui nada, mas é ladrão. Ele consegue roubar as pessoas ao patrão, que Deus consegue. Sabe, com a sua artimanha, a sua astúcia, a sua violência, sabe roubar muitas pessoas e arrastá-las para o reino dele, que é o reino da morte eterna. Cuidado a este ladrão que existe. E ele não dorme, este danado, não dorme. Sempre alerta. Nós podemos dormir distraídos, mas ele não dorme. Apenas ele vê que alguém fica descuidado, negligenciado, abre uma frestacinha sequer, assim meio iludido ou meio distraído, ele aproveita logo para entrar como ladrão, então, com toda a violência dele, a astúcia dele na nossa vida, para desarrumar a nossa vida, nos iludindo e nos roubar tudo que de mais precioso nós possuímos, que é de Deus. A bênção, a alegria, a graça de Deus, a vida de Deus, a bênção de Deus, tudo ele nos rouba. E nós ficamos na terrível miséria de criaturas cheias de pecados e sem ter nenhuma bênção do patrão, do nosso Senhor em nós. Ele roubou tudo. Nos apresenta muita felicidade, nos iludindo, e nós caímos na artimanha dele, dando ouvido às suas promessas, e perdemos tudo. Agora, meia culpa para eu que sou padre religioso. Tem aqui religiosos que estão precisando da missa, duas religiosas aqui na frente. Quem é que pergunta a Jesus? Mas Jesus está dizendo isto para todos ou para alguém? E Jesus não responde diretamente, mas responde a Pedro, que perguntou, porque ele é educado. Então responde a Pedro, e a quem Pedro responde. E Pedro é o empregado mais importante que Jesus escolheu. Então Jesus diretamente está falando, não tanto de todos os homens, mas está falando de modo especial para os papas, os bispos, os padres, os religiosos, as religiosas, as pessoas consagradas, que se empenham a serem, com juramento dos votos, pobreza, castidade, obediência, a colocar em prática, ao pé da letra, tudo que o patrão, o Senhor, exige. A vida toda a serviço de Deus, como foi a minha vida. Já passaram muitos desenhos na minha vida, mas a vida toda a serviço exclusivamente de Deus, nem pensando na minha mulher, nos meus filhos, na minha família, minha fazenda, meus bens, tudo foi renunciado por amor do patrão para me colocar a serviço exclusivo dele.
Então, a parábola diz respeito em modo particular para mim e para todos aqueles que fazem parte da consagração total da vida a Deus. Como já disse, os papas, os bispos, os sacerdotes, os monges, os padres, os religiosos, missionários, religiosas, freiras, etc. E nós temos de dar maior conta a Deus da nossa vida. Quanto mais, diz a conclusão do Evangelho, quanto mais recebeu, tanto mais deve prestar conta. Está mais severa a justiça a nosso respeito, porque o patrão nos deu muito mais de confiança e por isso vai cobrar de nós maior severidade na nossa administração. Nós, religiosos, com todo o respeito a este povo geral de Deus, todos são batizados e batizadas, mas este aspecto particular do Evangelho de hoje, nós religiosos ou consagrados ou na vida sacerdotal, temos de prestar mais atenção a esta parábola, porque o julgamento lá em cima será muito mais severo a meu respeito do que a um simples mortal, leigo, casado, não casado, trabalhador, que viveu, embora batizado ele também, a vida sobre esta terra. Todo mundo, portanto, neste Evangelho hoje, estamos sendo convidados a fazer nosso exame de consciência. Primeiro, estou pronto para a chamada de Deus? Segundo, como estou administrando os bens que Deus me confiou, porque Ele é o verdadeiro Senhor? Estou apegado demasiadamente, quase que fossem meus, e não quero usá-los também para ajudar meus irmãos, porque o patrão é pai de todo mundo. Terceiro, se eu tenho uma consagração especial a Deus, então viva mais radicalmente, ao pé da letra, o que Jesus está exigindo, para não concluir com um pessimismo da prestação de conta. Sabemos, porém, que quem ficar fiel a esta administração, administrando conforme a vontade do patrão, a recompensa será incomensurável. Foste fiel no pouco, agora entra no meu reino para possuir a infinita riqueza que o Pai lhe preparou desde a eternidade. Amém.